E aí, moçada, tudo tranquilo? A gente lá na aula passada começou a falar sobre os ciclos de matéria. Falei número 1 sobre o ciclo do carbono. Aproveitamos para conversar sobre aquecimento global. Número 2 sobre o ciclo do oxigênio. Aproveitamos para falar sobre camada de ozônio e buracos na camada de ozônio. Número 3, ciclo do nitrogênio. Qual é a importância do nitrogênio para os seres vivos? Gente, a formação de proteínas, de aminoácidos, afinal de contas, proteínas são feitas de aminoácidos, apresentam grupos amina, NH2, a formação de ácidos nucleicos, DNA, RNA, afinal de contas, DNA e RNA são formados de nucleotídeos. Cada nucleotídeo apresenta um grupo fosfato, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. E claro, bases nitrogenadas têm nitrogênio na composição. É bom lembrar que algumas outras moléculas, tirando proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, também têm nitrogênio nos seres vivos, É o caso, por exemplo, lá de alguns açúcares que são aminados, glicosaminoglicanas ou mucopolissacarídeos, açúcares com grupamentos amina. Várias vitaminas têm nitrogênio na composição, ou seja, o nitrogênio ele é muito importante. Agora, principalmente devido a isso aqui. Proteínas e ácidos nucleicos são moléculas extremamente importantes para qualquer forma de vida. Sendo que o principal reservatório de nitrogênio no planeta é a atmosfera. 78% da atmosfera da Terra é N2. Só que, gente, nós temos um problemão em relação ao N2. Se você vai lá e pega nas aulas de química, o N2, ele vai ter lá a fórmula estrutural N, tripla ligação, N. Isso quer dizer, moçada, que a gente tem 3 ligações juntas, 3 ligações apolares. E quando elas são juntas, isso aqui, cara, é forte pra caramba. É super difícil de você quebrar. Ou seja, o diabo do nitrogênio N2, ele tem esse problema, Ele é N, tripla ligação N, 3 ligações juntas, forte pra caramba, difícil pra caramba de quebrar, tanto é que o N2, ele é pouco reativo. O N2, ele é muito difícil de reagir. Ele é quase inerte, Aquele nome que a gente usa lá para os gases nobres, Que eles são inertes, que eles não reagem com ninguém. Aqui na brincadeira, rapaz, o N2 é desse jeito, quase desse jeito. Porque é muito difícil de quebrar isso aqui. Aliás, é tão difícil de você quebrar essas 3 ligações entre nitrogênio e nitrogênio, que para você começar um ciclo do nitrogênio na natureza, não é qualquer criatura que vai conseguir fazer isso. O N2, ele somente pode ser utilizado, ele apenas pode ser utilizado por um grupo muito restrito de seres vivos, conhecidos como fixadores de nitrogênio. Onde esses fixadores de nitrogênio, as únicas criaturas que existem, obrigatoriamente bactérias, sempre bactérias aqui na jogada, e você tem que esses carinhas apresentam uma enzima chamada nitrogenase. Essa enzima nitrogenase, claro que eu não vou colocar a equação balanceada, não me interessa, ela vai pegar o N2 e a partir de então vai produzir amônia. Essa é a primeira reação do ciclo do nitrogênio. Ela é uma reação que a gente chama de fixação do nitrogênio. Assim como a fixação do carbono é pegar o CO2 e transformar o CO2 em moléculas orgânicas que podem ser usadas por outros seres vivos, a fixação do carbono
através da fotossíntese, fixação do nitrogênio consiste em pegar o N2 e transformar ele não em moléculas orgânicas, mas em um composto amônia, que ele é muito mais reativo, ele pode ser utilizado por outros seres vivos. Chamando a atenção, hein, que do N2 para o NH3, estamos adicionando hidrogênios, né? E adicionar hidrogênios é redução aqui na brincadeira. Então, isso aqui é uma reação de redução do N2 mais hidrogênios reduzido para formar amônia aqui na brincadeira. Qual é o problema disso aqui? É que, cara, a fixação de nitrogênio é uma reação muito difícil. Ela é uma reação que consome muita energia. Poxa, vou repetir. Eu estava comentando que o N2 é nitrogênio tripla nitrogênio, que ele vai ser muito difícil de quebrar. Então você vai precisar de energia pra caramba para poder quebrar esse cara. Então a fixação de nitrogênio consome muita energia, sendo que essa energia ela é produzida, ela é fornecida por respiração aeróbica. Afinal de contas, a respiração anaeróbica ela tem um saldo energético muito pequeno. Como a respiração anaeróbica tem um saldo energético muito pequeno, não dá para se virar com ela. Então tem que ser através de respiração aeróbica, o que quer dizer que precisa de oxigênio. Só que tem um detalhe em cima disso. Para você transformar o N2 em amônia, é uma reação de redução. Se você tiver N2, você tiver muito oxigênio, ao invés de você reduzir, você vai oxidar. E aí você acaba produzindo, sei lá, óxido de nitrogênio aí na brincadeira. O que eu quero dizer é que para você transformar o N2 em amônia, para adicionar os hidrogênios, para poder reduzir, não pode ter oxigênio. Se tiver oxigênio, não vai reduzir, vai oxidar e você vai produzir óxido de nitrogênio. O que quer dizer, uma outra observação importante, é que a fixação de nitrogênio ela é inibida quando você tem muito oxigênio. Ela é inibida por grandes quantidades de oxigênio, sendo que esse oxigênio ele vai acabar promovendo oxidação ao invés de redução. Não sei se alguém conseguiu perceber que eu coloquei duas informações completamente paradoxais em relação a isso aqui. Eu comentei que a fixação de nitrogênio precisa de oxigênio e que a fixação de nitrogênio é inibida por grandes quantidades de oxigênio. Ou seja, pense num processo fresco, é a fixação de nitrogênio. Fixação de nitrogênio precisa de oxigênio sim, para haver respiração aeróbica, para fornecer energia para fixação, mas não pode ser muito. Se tiver muito oxigênio, ela é inibida. Ou seja, a fixação de nitrogênio ela é uma reação química que ela precisa de oxigênio, ela só acontece se tiver oxigênio, entretanto, obrigatoriamente, em pequenas quantidades. O oxigênio não pode estar em abundância. O oxigênio tem que estar em quantidade pequena, exatamente para não inibir o processo. Olha, gente, que frescura, hein? Daí é muito difícil você fixar nitrogênio. Por que é muito difícil fixar nitrogênio? Porque eu só vou conseguir fixar nitrogênio em alguns ambientes que tem uma quantidade de oxigênio extremamente controlada. Você tem que ter o oxigênio? Tem que ter. Entretanto, uma quantidade pequenininha, não pode ser zero. Não pode ser zero. Tem que ter oxigênio. Mas não pode ser oxigênio demais, senão inibe. E não é qualquer ambiente onde eu vou encontrar isso. Então, primeira dificuldade em você fixar nitrogênio. O ambiente onde isso acontece. Não é qualquer ambiente onde o nitrogênio pode ser fixado. Tem que ter O2
mas não pode CO2 demais, senão atrapalha. Ou seja, por exemplo, onde eu estou agora, tem oxigênio pra caramba. Já iria inibir o processo de fixação. Num ambiente completamente anaeróbico, sem oxigênio, não teria respiração aeróbica, não teria energia suficiente para a fixação acontecer. Ou seja, difícil encontrar um ambiente com teor de oxigênio perfeito para você poder fixar o nitrogênio. Só que eu tenho outra observação ainda a respeito disso. É que, como a fixação de nitrogênio consome muita energia, como a fixação de nitrogênio ela consome muita energia, sobra pouca energia para os fixadores se reproduzirem. No que sobra pouca energia para os fixadores de nitrogênio se reproduzirem, o resultado, moçada, é que nós vamos ter poucos fixadores de nitrogênio no planeta. Eu tenho poucos carinhas capazes de fixar nitrogênio. Então, a fixação de nitrogênio, ela consome muita energia. O cara gasta tanta energia fixando nitrogênio que sobra pouca energia para ele se reproduzir. Como sobra pouca energia para ele se reproduzir, eu tenho poucos fixadores de nitrogênio na natureza. Some essas duas informações. Estava comentando que é difícil você ter um ambiente para ver a fixação de nitrogênio. Estava comentando que você tem poucos fixadores de nitrogênio na natureza. Já é difícil encontrar um lugar para fixação. Eu ainda tenho poucos fixadores de nitrogênio. O resultado, você tem pouco nitrogênio fixado na natureza. Não, N2 tem N2 pra caralho, né? 78% da atmosfera é N2. Entretanto, gás nitrogênio, N2 tem muito. Agora, nitrogênio fixado, ele tem muito pouco. De maneira que a falta de nitrogênio no sentido de nitrogênio fixado, é um dos principais fatores limitantes à vida na Terra. A falta de nitrogênio fixado vai ser um dos principais fatores limitantes à vida no planeta Terra. Não tem nitrogênio para quem quer. Não tem nitrogênio suficiente para você fornecer para todos os seres vivos, né? Então, voltando para o começo, o nitrogênio ele é muito estável, ele é muito difícil de quebrar, é muito complicado fixar nitrogênio. Você tem ambientes difíceis para ver a fixação e tem poucos fixadores de nitrogênio. Como tem pouco nitrogênio fixado na natureza, falta de nitrogênio fixado vai ser um dos principais fatores limitantes à vida na Terra. Landim, como assim fatores limitantes? Por que não tem mais algas no oceano? Ora, se você pensar, as algas, elas são autótrofas fotossintetizantes, CO2 mais água na presença de luz, dando glicose mais oxigênio, fotossíntese. No oceano, tem água pra caramba. Na atmosfera, tem CO2 suficiente, mais do que suficiente, para a fotossíntese bombar. Luz, tem pra caramba. Então, o que impede que as algas cresçam mais do que elas crescem? Nem a água, nem a CO2, nem a luz. É nitrogênio. Não tem nitrogênio suficiente para todas as algas do planeta produzirem proteínas, DNA, RNA, para elas poderem se multiplicar. É isso que impede que elas cresçam mais. Quando você plantou 1 hectare de milho. Nesse 1 hectare de milho, tu colheu X quilos de milho. Por que você só colheu X quilos de milho? Porque ao invés de você colher X, você não colheu 2X. Provavelmente, água não é problema se você irrigar direitinho. CO2 não é problema, tem pra caramba na atmosfera. Luz não é problema. O fator limitante
que está impedindo você de produzir mais milho do que você produz? Provavelmente falta de nitrogênio. Com o pouquinho de nitrogênio que você tem na sua plantação, só dá para você produzir X quilos de milho. Quer produzir mais milho sem precisar derrubar uma floresta, sem precisar de mais terra? Naquele mesmo 1 hectare, que tá, ao invés de você produzir X quilos de milho, você produzir 2x. O que é que a gente pode fazer? Dar mais nitrogênio. Já que o principal fator limitante, um deles, a vida na terra, é a falta de nitrogênio. Já que naquele 1 hectare de milho plantado, não conseguiu crescer mais milho, porque não tem nitrogênio, se eu der mais nitrogênio, eu produzo mais milho. Se eu der mais nitrogênio, eu produzo ainda mais milho. E é por isso, moçada, que eu vou precisar adubar as plantações. Ou seja, para poder aumentar a produtividade vegetal, para aumentar a produtividade em plantas, no caso lá de agricultura, ora, gente, você então tem que fornecer nitrogênio. Quando a gente fala em fornecer nitrogênio extra, estou falando, claro, de nitrogênio fixado para a planta poder trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso? Através de adubação. Utilizando, moçada, adubos. Adubação, nome alternativo, fertilização. Tanto é, né, que nas aulas de botânica, comentando com vocês, que os principais componentes do adubo, eles são NPK. Por que no adubo não precisa de carbono? Porque tem CO2 pra caramba na atmosfera. Por que não precisa, por exemplo, de hidrogênio, de oxigênio? Ah, caramba, porque tem água. Entretanto, existem alguns fatores limitantes ao crescimento lá das plantas. Não tem tanto potássio, não tem tanto fósforo, não tem tanto nitrogênio na natureza para as plantas terem produtividade máxima. Quando você vai lá, moçada, e fornece a quantidade maior, a produtividade das plantas acaba disparando, acaba bombando. Lembrando para vocês que quando você trabalha com adubos, você tem os fertilizantes orgânicos e os fertilizantes inorgânicos. Fertilizantes orgânicos, normalmente, cocô e xixi de alguém. Estrume, cocô e xixi de vaca. Humus, cocô e xixi de minhoca. Guano, cocô e xixi de passarinho. Ora, tudo isso aí, né, gente, é matéria orgânica. E nessa matéria orgânica, eu tenho compostos nitrogenados, né? Eu tenho, por exemplo, lá, ureia, que tem nitrogênio. Ácido úrico, que tem nitrogênio. Amônia, que tem nitrogênio. Mesmo, gente, nas fezes, às vezes você tem pequenas quantidades de proteína que tem nitrogênio. Lembrando, entretanto, quando você trabalha com fertilizantes orgânicos, você tem que a matéria orgânica terá que ser decomposta por ação dos decompositores para poder liberar matéria inorgânica. Então, nessa matéria orgânica, por exemplo, ureia, por exemplo, ácido úrico, que são compostos orgânicos, e tu acaba liberando, por exemplo, amônia, né? Primeira reação do ciclo do nitrogênio, N2, forma amônia, fixação. Então, se eu der amônia, eu já estou dando exatamente o nitrogênio numa forma que alguns seres vivos podem aproveitar. Ou então, né, gente, você pode brincar de outra maneira. Você pode trabalhar com os fertilizantes inorgânicos. Daí, os fertilizantes inorgânicos, esses caras já vêm com os sais minerais prontos, né? Nesse caso lá, a mistura de NPK, os sais prontos para serem utilizados. Sendo que nesse caso, o nitrogênio aqui da brincadeira, normalmente vem na forma de NO3-
na forma de nitrato, né? Então NPK é uma mistura lá de potássio, fosfatos e nitratos aqui na brincadeira, enquanto o adubo orgânico tem que ser decomposto para liberar amônia que vai ser usada, os adubos inorgânicos já vêm com sais prontinhos para serem utilizados. Sendo que, como é que você produz esse nitrato? Nesse caso, os fertilizantes inorgânicos, eles são produzidos através da fixação artificial de nitrogênio. A fixação artificial de nitrogênio, ao contrário da fixação natural, que envolve, por exemplo, lá seres vivos, os organismos fixadores de nitrogênio, as bactérias fixadoras de nitrogênio, a fixação artificial de nitrogênio é feita de maneira industrial, em indústrias, né? Um método chamado de método de Haber-Bosch, para você fixar o nitrogênio aqui na brincadeira. Mas uma coisa que eu acho muito bacana dessa história, que esse método de Haber-Bosch para fixar nitrogênio artificialmente, ele não foi inventado para agricultura. Ele foi inventado para produzir bomba. Haber e Bosch, dois alemães que inventaram a maneira de você fixar nitrogênio para poder produzir explosivos. Se você parar para pensar nas aulas de química, né? Vários explosivos, eles têm nitrogênio na composição, TNT, né? Dinamite, trinitrotolueno, nitroglicerina, de maneira pessoas que têm nitrogênio. Como é que você consegue esse nitrogênio para poder produzir bomba, né? Para produzir explosivos? Pode ser inclusive em adubos, né? Talvez alguém já tenha visto aí nos seriados da vida aí da TV, né, que o povo maluco, quando quer fazer lá explosivos, às vezes eles pegam adubo para no adubo conseguir o nitrogênio e utilizam esse nitrogênio para a produção de explosivos, né? Exatamente, usam o nitrogênio do adubo para produzir bomba. Mas o método de Haber-Bosch, né, a fixação artificial de nitrogênio, tu pega o N2 da atmosfera, através de uma técnica industrial, reações químicas e etc e tal, tu produz amônia e daí então nitrato. E aí esses compostos nitrogenados, utilizados inicialmente para fazer bomba, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a galera teve uma ideia brilhante. Que tal, ao invés de você pegar esse nitrogênio fixado, fixei o N2 em amônia, produzir nitrato. Que tal, ao invés de você produzir bomba para matar o povo, produzir adubo para alimentar a galera? Bem mais interessante, né? E aí começa a surgir os fertilizantes inorgânicos. E cara, com o surgimento dos fertilizantes inorgânicos, nós tivemos uma revolução na produção de alimentos no planeta, que a gente chama pelo nome de Revolução Verde.